Imagine caminhar por um deserto árido, em meio a montanhas silenciosas e ventos que parecem sussurrar segredos do passado. De repente, ao sobrevoar essa terra misteriosa, surgem diante dos seus olhos gigantescas figuras esculpidas no solo. Macacos, beija-flores, aranhas, espirais, linhas perfeitas que cruzam quilômetros de terra. Quem as fez? Por quê? E como permaneceram intactas por tanto tempo? Hoje, no Mochilão Misterioso, vamos nos aprofundar no enigma das enigmáticas linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. Fica comigo até o fim, porque as revelações que você vai ver podem mudar completamente a forma como você enxerga o passado da nossa civilização. E aproveita para se inscrever agora no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses mistérios do mundo direto para você. As linhas de Nazca estão localizadas no sul do Peru, em uma região desértica que se estende por cerca de 80 quilômetros entre as cidades de Nazca e Palpa. De cima, esse território parece um imenso quadro a céu aberto, com mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e cerca de 70 representações zoomorfas e antropomorfas, algumas com mais de 300 metros de comprimento. Essas marcas são tão grandes que só puderam ser identificadas com clareza na era da aviação, no início do século XX. Mas elas estão ali há mais de 1.500 anos. A primeira pergunta que intriga quem conhece essas figuras é simples e poderosa. Como um povo antigo, sem acesso à tecnologia de voo ou sequer instrumentos precisos de medição, foi capaz de criar desenhos tão gigantescos e precisos que só podem ser vistos do céu? Essa questão foi o ponto de partida para teorias que vão desde explicações científicas até as mais fantásticas ideias envolvendo civilizações perdidas, mensagens para os deuses ou até visitantes de outros planetas. Mas antes de irmos para essas possibilidades extraordinárias, precisamos entender quem foram os responsáveis por essas obras monumentais. A maioria dos arqueólogos atribuem as linhas de Nazca à cultura Nazca, uma civilização que floresceu entre os anos 200 a.C. e 600 d.C. Eles eram conhecidos por sua cerâmica altamente detalhada e sofisticado conhecimento de engenharia hidráulica. Sim, no meio do deserto, eles criaram aquedutos subterrâneos que funcionam até hoje. Isso já nos mostra que não estamos falando de um povo qualquer. Ainda assim, mesmo com esse conhecimento, como os Nazcas conseguiram projetar figuras tão imensas sem qualquer visão aérea? Uma das hipóteses mais aceitas é o uso de cordas, estacas e esboços em menor escala, que eram ampliados no terreno usando técnicas de proporção. Uma espécie de grade milenar, que guiava os artistas enquanto desenhavam no solo, removendo a camada superficial escura de pedras, revelando o substrato claro por baixo. O contraste entre essas cores faz os desenhos se destacarem. Só que mesmo com essa explicação, a dúvida persiste. Por que motivo eles criariam algo que só pode ser visto do céu, se supostamente não tinham como vê-las dessa forma? Teria isso algum propósito espiritual, astronômico ou algo ainda mais profundo? Vamos dar uma pausa aqui para refletir. Você, olhando do alto, vê uma aranha com proporções perfeitas, um beija-flor com asas abertas em simetria, uma árvore de galhos espessos, um homem com olhos enormes e uma aparência estranhamente fora do comum. Não parece algo feito apenas por beleza ou acaso, parece uma mensagem. E é exatamente isso que pensam muitos estudiosos, que as linhas de Nazca eram mensagens, mas mensagens para quem? Algumas teorias sugerem que as figuras tinham função religiosa. A cultura Nazca era fortemente ligada à natureza e ao culto de divindades associadas à agricultura e ao clima. Em uma região desértica, onde a água é escassa e preciosa, muitos acreditam que as linhas eram parte de rituais para atrair chuva ou homenagens aos deuses da fertilidade. Nesse sentido, os desenhos seriam como oferendas, visíveis aos olhos celestiais. E se os deuses habitavam o céu, faz sentido criar algo tão grande que pudesse ser visto por eles. Outros estudiosos, como a matemática e arqueóloga alemã Maria Reich, dedicaram décadas à pesquisa das linhas e acreditavam que elas tinham funções astronômicas. Maria notou que várias linhas apontavam para posições específicas do Sol, da Lua e de constelações em determinados momentos do ano.
Se isso for verdade, as linhas de Nazca também funcionariam como um gigantesco calendário astronômico gravado na Terra. Você está vendo como esse mistério vai se aprofundando? Agora, imagine um povo antigo no meio do deserto, usando o solo como um observatório astronômico conectado com o universo. Isso mostra um grau de sofisticação impressionante. Mas nem todos estão convencidos com essas explicações. E é aí que surgem as teorias mais ousadas. Alguns teóricos dos antigos astronautas, como Erich von Däniken, acreditam que as linhas de Nazca foram criadas com a ajuda ou orientação de seres extraterrestres. Segundo essa teoria, os desenhos gigantes seriam pistas de pouso, mensagens codificadas ou até formas de comunicação com visitantes de outros mundos. É claro que essa ideia não é aceita pela comunidade científica, mas ela ganhou força no imaginário popular. Afinal, como explicar figuras tão perfeitas, só visíveis do céu, feitas por uma civilização sem acesso a balões, aviões ou satélites? E o mais curioso, uma das figuras representa um ser com olhos grandes e redondos, mãos com dedos incompletos e uma postura que lembra muito as descrições modernas de alienígenas. Coincidência? Antiga simbologia religiosa ou algo mais? Aliás, aproveitando esse momento, me diz aí nos comentários, qual dessas teorias você acha mais plausível? Feita por humanos com fins religiosos? Um observatório astronômico? Ou uma mensagem para visitantes de fora da Terra? Sua opinião pode render um episódio inteiro só com as teorias de vocês, então comenta mesmo. Mas calma que ainda tem mais. Vamos continuar. Então prepare-se, porque o que vem a seguir pode desafiar não só o que você acredita sobre a história da humanidade, mas também sobre como olhamos para o desconhecido. Imagine se essas linhas não fossem apenas mensagens para os deuses ou marcações de água, mas sim parte de algo muito maior, um código cultural e espiritual perdido no tempo. Algumas teorias recentes propõem que as linhas de Nazca podem ter sido caminhos cerimoniais. Sim, caminhos reais, por onde sacerdotes e líderes espirituais caminhavam durante rituais sagrados. A ideia é que os geoglifos não eram apenas imagens estáticas vistas do céu, mas parte de um teatro religioso vivido por quem estava no solo. Imagine andar por uma linha de centenas de metros, sentindo-se parte de algo místico, quase transcendental. Não seria apenas um ritual, seria uma experiência. Há também registros de cerâmicas encontradas próximas às linhas com imagens que remetem às mesmas figuras vistas no solo. Isso sugere que os símbolos tinham uma importância central na cultura Nazca, uma espécie de linguagem visual, talvez compreendida apenas por iniciados ou líderes espirituais. E se eles estivessem tentando registrar sua visão do mundo? Ou até uma forma de comunicação interdimensional, como algumas correntes mais esotéricas propõem? Mais uma vez, isso nos leva a refletir. O que os Nazcas sabiam que nós não sabemos mais? Que tipo de conexão eles tinham com o céu, com os ciclos da natureza, com as estrelas? Em nossa era moderna, acostumada com telas, máquinas e inteligência artificial, talvez estejamos esquecendo o quanto o conhecimento ancestral era baseado em observação, espiritualidade e respeito ao ambiente. A verdade é que as linhas de Nazca continuam resistindo a interpretações fáceis. Cada nova descoberta, em vez de responder tudo, parece abrir ainda mais perguntas. E talvez esse seja o verdadeiro papel dessas figuras. Não entregar respostas, mas provocar inquietações. Elas estão lá, há mais de 1000 anos, esperando que alguém as compreenda. Mas será que um dia vamos conseguir? E se te disséssemos que há uma conexão entre essas linhas e outros monumentos misteriosos espalhados pelo planeta? Alguns estudiosos observaram que certos padrões e proporções das figuras de Nazca são semelhantes aos usadas em construções antigas no Egito, na Ilha de Páscoa e até em Stonehenge. Coincidência? Ou estamos falando de um conhecimento compartilhado globalmente por civilizações que supostamente jamais se encontraram? Agora você pode estar se perguntando, como isso seria possível? Bem, essa é uma das grandes perguntas que fazem alguns exploradores modernos acreditarem na teoria dos pontos de energia da Terra. Segundo essa visão, as linhas de Nazca estariam posicionadas em locais específicos do planeta, alinhados com linhas de força invisíveis chamadas linhas-lei. Esses pontos energéticos teriam sido identificados por culturas antigas por alguma sensibilidade natural, ou conhecimento que hoje perdemos, e os desenhos seriam uma forma de amplificar ou canalizar essa energia. Intrigante, não?
Agora me diga nos comentários, você já ouviu falar dessas linhas de energia? Acha possível que civilizações antigas estivessem mais conectadas à Terra ou até a dimensões que desconhecemos do que estamos hoje? Com toda essa complexidade, as linhas de Nazca nos mostram que há muito mais para se descobrir sobre o passado do que aquilo que aprendemos nos livros. Elas desafiam arqueólogos, encantam historiadores, inspiram artistas e alimentam teóricos de todas as partes do mundo. E o mais incrível é que tudo isso continua ali, sob o sol do deserto peruano, silencioso, imenso, quase intocável. As linhas de Nazca também revelam um profundo conhecimento do ambiente. Recentes estudos por satélite mostraram que muitas das linhas estão orientadas em direção a fontes de água subterrâneas. Isso reforça a ideia de que elas poderiam estar ligadas a rituais de água ou, de forma ainda mais impressionante, que os Nazcas usavam as linhas como um tipo de mapa espiritual para encontrar água no deserto. Em um lugar onde a sobrevivência depende disso, qualquer conhecimento era sagrado. Outra questão que fascina arqueólogos e curiosos é: por que as linhas sobreviveram tanto tempo? A resposta está na geografia. O clima da região de Nazca é extremamente seco, com quase nenhuma chuva ao longo do ano. O solo é estável e o vento é mínimo. Essas condições protegeram os desenhos por séculos, quase como se o próprio deserto fosse um guardião silencioso desse mistério. Mas, infelizmente, nem mesmo o tempo é capaz de proteger as linhas dos maiores perigos modernos, o ser humano. A expansão urbana, a mineração ilegal, o turismo irresponsável e até vandalismo já causaram danos irreversíveis a alguns geoglifos. Em 2018, por exemplo, um caminhão invadiu a área protegida e destruiu parte das linhas. Esse tipo de descuido é uma ameaça real ao que resta dessa herança milenar. Hoje, as linhas de Nazca são patrimônio mundial da Unesco e há um esforço internacional para a sua preservação. Agora, talvez você esteja se perguntando: por que essa história nos fascina tanto? Talvez porque ela nos coloque frente a frente com um enigma que desafia nossa lógica. Um mistério criado por mãos humanas, mas com um alcance quase divino. As linhas de Nazca nos lembram que a história não é linear, que talvez existam capítulos que ainda não lemos, páginas escondidas no deserto. E tem mais um detalhe importante: novas figuras estão sendo descobertas até hoje. Com o uso de tecnologias como drones e inteligência artificial, arqueólogos estão localizando geoglifos que ficaram invisíveis ao olho humano por séculos. Em 2020, por exemplo, uma equipe japonesa descobriu cerca de 143 novos desenhos, incluindo um felino gigante e uma figura humana nunca vista antes. Isso mostra que o mistério das linhas de Nazca ainda está vivo e talvez continue nos surpreendendo pelas próximas décadas. Então vamos lá! Chegamos ao final dessa jornada misteriosa pelas areias do deserto de Nazca. Mas, como acontece com todo o grande enigma, talvez esse final seja apenas o começo de algo ainda maior. As linhas de Nazca são mais do que geoglifos no solo. Elas são reflexos de uma mente ancestral que de alguma forma conseguia enxergar além do horizonte visível. São provas de que havia e ainda há muito conhecimento, muita sabedoria enterrada sob as camadas do tempo. Talvez nunca saibamos com absoluta certeza qual era o real propósito dessas linhas. Talvez cada figura tenha um significado diferente. Talvez cada linha aponte para um destino que esquecemos. Ou talvez simplesmente elas estejam ali para que cada geração as observe com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. O que importa é que elas continuam nos instigando. Continuam firmes, em silêncio, como se aguardassem algo. Um olhar mais atento, uma mente mais aberta ou um momento em que finalmente estejamos prontos para entender o que elas querem nos dizer. E agora eu quero saber de você. O que você acha que realmente são as linhas de Nazca? Rituais sagrados? Observatórios astronômicos? Mensagens para os deuses? Sinais deixados por civilizações avançadas? Ou marcas de algo que vai muito além da nossa compreensão atual? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo e posso trazer sua teoria em um próximo vídeo aqui no Mochilão Misterioso. Até lá! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E lembre-se, o mundo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos. Nos vemos no próximo episódio do Mochilão Misterioso. Até lá!